Ultimamente, as apresentações aqui no Meet, ele vem dando umas falhas, principalmente quando eu compartilho a minha tela com vocês. Às, ve às vezes eu estou falando, compartilhando a tela, e de repente vocês param de ver, fica preto. E aí vocês me avisem se isso acontecer. Então, beleza. Hoje a gente começa o capítulo 2. Que é justamente a parte de eletrostática. É bastante revisão do que vocês já viram em Física 3, mas tem algumas demonstrações que não foram feitas em Física 3 que vocês verão aqui, e alguns conceitos novos, pouca coisa nova, na verdade. Mas todo esse capítulo 2 vai ter tudo que vocês viram em eletrostática da Física 3. Então, o problema fundamental da teoria eletromagnética é saber qual é a força que um conjunto de cargas exerce sobre uma carga específica. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, o problema fundamental da teoria eletromagnética é resolver qual a força um conjunto de cargas exerce sobre uma carga específica. Admitindo existir movimento relativo entre elas. Admitindo existir movimento relativo entre elas. Como assim, admitindo existir esse movimento relativo? É porque não é nesse caso aqui eletrostática. A gente está falando aqui da teoria eletromagnética de uma forma em geral, embora esse capítulo a gente vai restringir a eletrostática. Então, o problema fundamental da eletrodinâmica é conseguir descobrir qual é a força sobre uma carga que outras cargas, que não é o caso particular de um conjunto de cargas paradas. A gente está querendo ter uma teoria que consegue abranger o caso mais geral possível. O caso mais geral possível é as cargas, inclusive, em movimento. Então, é só para generalizar o máximo possível o problema que a gente quer que a teoria consiga resolver. Então, parece que isso daqui é uma situação muito particular, mas, na verdade, isso é bem geral. Tipo,
Por que que toda teoria eletromagnética consiste em você conseguir resolver essa situação? Em você conseguir ter uma teoria onde você consegue falar qual que é a força sobre uma carga devido a outras cargas em torno, e essas cargas podem estar inclusive em movimento. Porque se você assumir que as cargas estão paradas, você está num sistema muito fácil de resolver. E aí a gente está na eletrostática em específico. Mas o problema da teoria eletromagnética ampla, né, é assumir que ela pode estar em movimento, que aí a gente foge da eletrostática e você tem os casos mais complicados. Por que que é só isso? Será que é só isso mesmo que a teoria eletromagnética resolve? Tem o conjunto de cargas, essas cargas se movimentam de alguma forma em específico, sabe-se lá como, depende de cada problema em particular, e todas essas cargas, qual é a força que elas exercem em cima de uma em especial? Bom, primeiro, não estamos falando necessariamente de cargas pontuais espaçadas dessa forma aqui. Pode ser também, mas quando a gente está falando de cargas, podem ser cargas que se empacotam, se aglomeram em pequenas quantidades infinitesimais, e elas vão se aglomerando, 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 até formar um aglomerado contínuo de cargas. Então, um aglomerado contínuo de cargas ainda está dentro dessa situação aqui, onde a gente tem um conjunto de cargas que vai gerar uma força específica sobre alguma outra carga. E essas cargas ainda podem estar em movimento. Essas cargas estarem em movimento é a complexidade a mais que a gente pode colocar no problema. Tudo quanto é situação que a gente resolver no eletromagnetismo está relacionado com isso daqui, com você ter uma certa distribuição de cargas e de conhecer como essas cargas se movimentam e se comportam? Basicamente, sim. Vocês vão resolver um monte de problemas que parece muito distinto disso, mas que no final esses problemas eles existem por causa de um aglomerado de cargas. Então, por exemplo, a parte da eletrostática. A parte da eletrostática, a gente vai buscar descrever como encontrar campo elétrico. Primeiro, quando a gente fala que o problema básico do eletromagnetismo é encontrar uma força. Na verdade, é porque a força sobre uma carga específica, ela é o valor da carga vezes o campo elétrico. Então, a gente vai focar todos os nossos esforços no curso todo em encontrar campo elétrico e, consequentemente, depois, quando a gente for falar de campo magnético, em encontrar campo magnético. A gente não vai preocupar em encontrar realmente, literalmente, a força. Porque, em geral, se você conhece o campo elétrico, você conhece a força. É só você multiplicar pela carga, se for uma carga pontual. Se não for uma carga pontual, é só você fazer uma integral numa distribuição de carga. Você tem uma distribuição de carga que sente um campo, e aí você pega aquela distribuição de carga, divide em infinitos pedacinhos infinitesimais. Cada pedacinho infinitesimal tem uma força dF, que é dado pelo pedacinho infinitesimal dQ, vezes o campo que ele sente. E aí a gente integra em toda a carga dQ. Então é só fazer uma integral se não for uma carga pontual, se for uma distribuição. Então a gente não vai se preocupar em como encontrar a força, porque encontrar a força é dessa equação aqui, ó, carga vezes campo. A gente vai focar, no final das contas, em descrever a teoria eletromagnética em equações escritas em termos de campo elétrico. Tem no campo elétrico, a gente sabe a força. Isso é simples. Então, no final das contas, conhecer a força é a mesma coisa que conhecer campo elétrico. Então, vocês vão ver que os esforços nossos ao longo de todo o livro é técnicas para se descobrir campo elétrico e campo magnético. Conhecendo o campo elétrico e campo magnético, a gente vai conhecer a força. Então, essa fala aqui é o problema fundamental da teoria eletromagnética é resolver qual a força um conjunto de cargas exerce sobre uma carga específica. Beleza.
Qual a força? Então, quando fala que o objetivo é encontrar a força, consequentemente, o nosso objetivo vai ser encontrar os campos elétricos e magnéticos, porque imediatamente a gente vai conhecer a força também, se a gente conhecer os campos. Conhecendo os campos, e a gente consequentemente conhece a força, como que a gente conhece o campo? Quem gera os campos? Em geral, é um conjunto de cargas. É um conjunto de cargas que gera os campos. Se essas cargas estiverem estritamente em repouso, elas só geram campo elétrico. Elas têm que estar em movimento para que elas também produzam campo magnético. E aí a gente tem o caso do eletromagnetismo de forma ampla. Você tem tanto força elétrica quanto força magnética nos vários aspectos que a gente vai poder descrever em todo o curso. Então, não necessariamente todos os problemas que a gente vai resolver, a gente vai querer conhecer qual é o formato da distribuição de carga. Mas qualquer problema que a gente queira conhecer no eletromagnetismo, se a gente conhecer os campos elétricos e magnéticos, a gente resolve. Qualquer problema, conhecendo o campo elétrico ou magnético, ou não, conhecendo o campo elétrico e magnético, a gente resolve. Nem todo problema a gente precisa conhecer o elétrico e o magnético. Talvez é um problema específico de só campo elétrico. E aí, conhecendo o campo elétrico, a gente resolve o problema. Então, conhecer o campo elétrico significa, de alguma forma direta ou indireta, descobrir qual é a origem desse campo elétrico. E, em geral, a origem é a distribuição de cargas. Por isso que o problema do eletromagnetismo é saber como que um conjunto de cargas gera uma força. É a mesma coisa de como a gente vai descobrir o campo elétrico. Ou seja, como que o conjunto de cargas vai gerar força, é a mesma coisa de como que a gente vai descobrir estratégias, que não necessariamente envolve conhecer necessariamente a cara do conjunto de cargas, mas descobrir estratégias para conhecer o campo elétrico, que é a mesma coisa que conhecer a força. Deu para entender mais ou menos? Por que essa frase aqui realmente significa o problema fundamental da teoria eletromagnética? Porque a gente resolve... Pode falar. Sim ou não? Não, eu ia falar que deu sim. Deu, né? A gente resolve qualquer problema do eletromagnetismo conhecendo os campos elétricos e magnéticos. Se você conhece os campos elétricos e magnéticos, você conhece a força, e a gente descobre os campos elétricos e magnéticos. A origem dos campos elétricos e magnéticos é o conjunto de cargas que estão parados ou em movimento. Parados a gente está na eletrostática, movimento a gente tem situação mais geral. Em movimento você tem campo magnético também. Parados você só tem campo elétrico. Mas, em geral, quem produz os campos elétricos e magnéticos é o conjunto de cargas. A gente vai descobrir estratégias de como descobrir o campo, mesmo que essa estratégia vocês não vão precisar de forma direta conhecer a distribuição de cargas. Vocês vão perceber que algumas estratégias não vamos precisar saber exatamente como que é a distribuição de cargas. Mas é alguma distribuição de cargas que está gerando aquele campo e a gente vai descobrir que campo é esse. E mesmo que a gente não conheça a distribuição de cargas, a estratégia que a gente vai usar para encontrar o campo elétrico exige a gente saber alguma informação, que essa informação ela está vinculada com a distribuição de cargas de alguma forma, mesmo que não tenha a informação da distribuição de cargas de forma direta. E aí a gente vai estudar várias situações que não parece esse problema aqui, mas ele é esse problema aqui de forma indireta. Primeira coisa, então, em que se baseia toda a eletrostática? Qualquer teoria física, a base dela costuma ser um postulado
ou uma equação empírica. A gente sempre parte de algo que a gente postula do nada, a gente usa uma lógica que parece coerente e fala, vamos assumir essa situação e vamos partir dela para desenvolver a teoria e cálculos matemáticos desse postulado e ver se essa teoria vai ser coerente e vai conseguir prever os resultados experimentais que a gente vai observar. E aí a gente postula, então a gente tem que fazer meio que um chute, entre aspas. O postulado é fazer uma consideração inicial, que é baseado, não é numa demonstração matemática e nem nada do tipo, ou em observações experimentais que vai permitir a gente juntar esse conhecimento de observações experimentais em alguma lei, que vai ser escrita numa forma de uma equação em geral. Então, nesse caso aqui, a eletrostática se baseia na lei de Coulomb, que é uma equação empírica. Ela não tem uma demonstração matemática. A demonstração dela é empírica. Você demonstra ela experimentalmente, vai para o laboratório, faz vários testes, demoraram dezenas de anos com vários cientistas sugerindo alguns experimentos, algumas formas de fazer medidas, algumas medidas que não ficaram muito precisas, mas permitiram os cientistas sugerir, eu acho que a relação da força com a distância tá 1,90 e alguma coisa no que eu encontrei nos meus experimentos, mas provavelmente é por falta de precisão. Eu chuto que isso daqui deve ser ao quadrado. O outro eu encontrei a distância 1 sobre 1,8. Será que é 1,8 mesmo ou é falta de precisão experimental? E aí a gente vai melhorando, até que a gente, depois de muitos dados, fala, não, vamos assumir a segurança que realmente é d quadrado. Esse d quadrado permite a gente usar a equação para extrapolar algumas situações e prever alguns comportamentos, e aí a gente tenta prever esses comportamentos e ver que eles batem, são coerentes. E aí a gente começa a desenvolver novas suposições a partir dessa equação que demorou muito tempo e muito suor para ser desenvolvida. Ela não tem uma demonstração matemática. Então ela é F igual a uma constante, que a gente vai chamar de 1 sobre 4πε0. Esse 1 sobre 4πε0 tem muita história aí, tem muito pano para manga do porquê que ele tem essa forma de ser escrita, mas no ensino médio é o que vocês estavam acostumados a chamar como casão. É a constante... como é que era o termo que a gente dava, o nome que a gente dava para esse K0? Era um K0, né? Não era só um casão, era um K0. Permeabilidade. Não, ele não era constante de permissividade. Permeabilidade é uma constante referente à propriedade magnética. Mas nesse caso não era, porque a permissividade elétrica é o ε0. É a permeabilidade magnética. Né? É a proporcionalidade dele, não? Sim, o K0 é uma constante de proporcionalidade, mas os livros do ensino médio eu acho que davam um nome de constante elétrica do meio, se era só isso, eu não sei se era só isso, ou se tinha um nome mais específico. Mas, constante elétrica do meio. Nesse caso aqui era constante elétrica no vácuo, vamos dizer assim. Mas esse nome pra gente não importa. Olha aqui, é constante eletrostática. Constante eletrostática, é só isso mesmo, né? Então, beleza. A constante eletrostática, ela é aproximadamente, arredondando aqui, mas numa aproximação muito boa, 9 vezes 10 a nona. Qual que é a unidade? Vamos concluir aqui e a gente vê a unidade. Experimentalmente, a gente vê que é o produto das cargas, um Qzão e um Qzinho, só para ficar diferente, são duas cargas diferentes, sobre a distância ao quadrado, na direção R chapéu. Esse R chapéu aqui, ele é colocado na mão, porque experimentalmente a gente observa qual é a direção e o sentido da força também. A gente observa que a força e o sentido têm uma direção,
a direção é quando a gente tem duas cargas, a carga Qzão e a carga Qzinho. Tem essa linha que une as duas cargas, essa é a direção. Essa é uma direção, né? Essa linha é uma direção específica. Quando essas duas cargas estão próximas, se elas têm o mesmo sinal, elas se repelem. E experimentalmente, a gente observa que elas sempre se repelem ao longo dessa linha que une as duas cargas. Nunca acontecem de, se a gente bater um prego aqui e prender essa carga Qzão e soltar a carga Qzinho fugir pela lateral assim, ó. Não, ela sempre se afasta se ela tiver o mesmo sinal e se aproxima se ela tiver sinal contrário, mas sempre ao longo da reta que une as duas cargas, nunca numa direção diferente. Então, a questão da direção e do sentido também é um dado experimental. E aí, a gente precisa de uma grandeza vetorial para a gente embutir na equação e que essa grandeza vetorial represente para a gente qual que é a direção e o sentido correto. Então, quando a gente tem aqui a distância entre as cargas, a gente pode usar a distância vetorial, tipo esse vetor R manuscrito, que dá exatamente... Bom, na verdade, isso aqui é R chapéu, né? O R manuscrito... é um vetor que vai da carga Qzão até a carga Qzinha. Ele tem que alcançar lá. Então, no final das contas, se a carga Q é positiva, a força sobre ela tem a mesma direção e o sentido do vetor R. E aí o que a gente observa é que a gente pode usar o próprio vetor R para construir a direção e o sentido da força. Tem uma furadeira que começou aqui, tá? O barulho está muito grande para vocês ou está tranquilo? Está grande? Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Então, beleza. De qualquer forma, não tem o que eu fazer mesmo. Talvez é só calar e esperar a furadeira passar, se tivesse muito ruim. Então, beleza. A força sobre essa carga aqui, ela tem a mesma direção e o sentido do vetor R. Então, a gente usa o vetor R para construir a direção e o sentido da força. Mas e se o sinal for contrário? Se o Q for negativo enquanto o Qzão é positivo, a força vai ser contrária. Então, a gente não vai poder usar o R manuscrito para dar o sentido, mas a gente pode continuar usando a equação desse jeito. Aí a gente tem um módulo, o módulo foi construído para força, o módulo da força ser proporcional a essas grandezas, uma constante de proporcionalidade, K0, que vai ser escrito como 1 sobre 4π ε0 no denominador, produto das cargas sobre o módulo da distância ao quadrado. Mas aí a gente coloca o R chapéu para dar a direção e o sentido. Se tudo aqui ficar positivo, beleza, já está na direção e no sentido do R chapéu. Mas se uma das cargas for negativa, ou Qzão ou Qzinho, o negativo vai aparecer aqui. E aí, automaticamente, esse negativo com o versor já está indicando que a força vai estar no sentido menos R chapéu. Então, o R chapéu é um sentido, mas esse menos vai falar que a força está no sentido contrário. Então, a gente pode usar o R chapéu aí como referência também para dar o sentido e a direção da força F. Então, é tudo construído para dar certo. Não é demonstrado. É colocado na mão, essas coisas aqui. Por que desse 1 sobre 4πε0? A gente podia ficar carregando o K0 igual no ensino médio, que é o 4 vezes 10 à nona, cuja unidade, inclusive, a gente vai usar aqui, ó. Isola o K0, é Newton, né? Aí a gente passa o R ao quadrado, que tem dimensão de metro ao quadrado, multiplicando aqui. Então fica Newton metro ao quadrado. E carga vezes carga, que vai ter unidade de Coulomb ao quadrado, passa dividindo. Então é Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade do K0. Mas, em vez da gente escrever o K0, simplesmente deixar ele quietinho lá, a gente resolve escrever a lei de Newton em termos de 1 sobre 4πε0. Por quê? Porque
embora a lei de Coulomb seja uma das 4 equações de Maxwell, porque a gente vai mostrar nesse curso, não no Física 1, vai precisar do Física 2 também. Do Física 2 não, do Eletromagnetismo 2. Vai mostrar que todo o eletromagnetismo é descrito por 4 equações que ficaram conhecidas como equações de Maxwell. 2 equações que envolvem campo elétrico e 2 equações que envolvem campo magnético. Essas equações de Maxwell, a lei de Coulomb é uma delas, mas a gente não escreve como uma das 4 equações de Maxwell necessariamente a lei de Coulomb. É a lei de Gauss elétrica, a lei de Gauss magnética, a lei de Ampère e a lei de Faraday. A lei de Gauss, ela é equivalente à lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb é uma das 4 equações de Maxwell, mas a gente não escreve ela dessa forma. A gente escreve como uma das equações de Maxwell na forma da lei de Gauss. E aí, para que a lei de Gauss não carregue um 4π, a lei de Gauss ficaria uma equação assim. Divergente de E é igual a um 4π ρ K0. E aqui estaria o K0. Além de as outras equações de Maxwell também ficar carregando 4π. Aí decidiram, na hora de melhorar a notação das equações, o Maxwell ele ficava com a notação toda ruim. Ele não tinha uma notação simplificada. Quem simplificou a notação das equações do eletromagnetismo que ele sintetizou foram outras pessoas. Essas outras pessoas resolveram definir essas constantes de tal forma a assumir com 4π, que apareceriam nas equações lá na frente. Então, escreveram de tal forma a ter o 4π no denominador. Só que, em vez de deixar o ε0 aqui em cima, também resolveram deixar o ε0 no denominador. E aí tem algumas sugestões do porquê que pensaram em deixar no denominador, mas isso é questão de definição, convenção. Poderia ter deixado o ε0 no numerador. Aí o ε0, consequentemente, ia ter outro valor. Seria um outro número por causa da forma diferente como ele foi definido. Mas como o K0 foi definido como 1 dividido por esse número, o ε0 acaba tendo um número diferente, porque o K0 tem que continuar valendo 9 vezes 10 a nona, porque esse 9 vezes 10 a nona é experimental. Ele é um valor obtido experimentalmente. Então, o ε0 tem que ser um valor que, quando dividido pelo 4π e fique assim no denominador, continue dando K0 igual a 9 vezes 10 a nona. Tem que continuar sendo coerente. E na lei de Coulomb, quem tem que entrar é a equação, o vetor separação. Então, se a gente tem uma origem de algum sistema de coordenadas aqui em específico, x, y, z, o Qzão seria a posição R1, e o Qzinho eu vou chamar de posição, vetor posição R2. E quem tem que entrar na equação de Maxwell é sempre o R manuscrito, que é o R2 menos R1, porque tem que ser a separação relativa. Tem que ser a posição relativa do Qzinho em relação ao Qzão. Não adianta eu colocar esse R aqui na equação de Maxwell, porque experimentalmente é a distância entre eles que conta. E nesse caso, o módulo de R vai ser o raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Reescrevendo aqui que o R é o R2 menos R1. E o R manuscrito é o R2 menos R1, que é o x2 menos x1 na direção x chapéu, mais y2 menos y1 na direção y chapéu, mais z2 menos z1 na direção z chapéu.
Tudo isso dividido pelo módulo. Ao quadrado, mais aquela tranqueira toda ao quadrado, mais aquela outra tranqueira toda ao quadrado. Então, essas coisas que entram na... Se vocês pegarem o Heitz-Milford para dar uma olhada, o Heitz-Milford ele não escreve em termos de um R manuscrito. O que fica bem chato as equações, porque as equações ficam carregando essa diferença aqui. Ó. Ele fica carregando o R2 menos R1 em tudo quanto é equação, inclusive no denominador aqui embaixo. E aí as equações vão ficando gigantes, não fica bonitinha de se escrever. O ε0 se torna uma propriedade do meio, que nesse caso vai valer 8,85 vezes 10 a menos 12, e vai ter a unidade inversa do K0, né? Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. E aqui ele ganha o nome de permissividade elétrica. Do vácuo. Então, beleza. Não é novidade para vocês, lei de Coulomb. Deixa eu ver um exemplo do livro aqui. Problema 2.1, por exemplo. Ah, 12 cargas iguais que estão localizadas nos cantos de um polígono regular de 12 lados. Por exemplo, em cada número do mostrador de um relógio. Qual é a força líquida sobre uma carga de mão no centro? Então, se a gente tem aqui tipo aí aqui vem duas, aqui vem duas, aqui vem duas, e aqui vem duas. Então, a distribuição de cargas é mais ou menos assim. Se a gente tem 12 cargas distribuídas igualmente espaçadas ao longo de uma circunferência nas posições das horas de um relógio. Então, todas elas têm um valor Qzinho. Se a gente colocar uma carga Qzão no centro, qual é a força resultante que todas as cargas Qzinhos exercem sobre Qzão? Essa é a questão A. É para responder? Sim. Vai ser nula, né? Vai ser zero. Vai ser zero. De cara, né? Por que vai ser zero? Porque essas cargas são contrárias uma da outra, né? Elas são iguais. Então vão exercer a mesma força e tudo com sentido oposto, né? Em relação ao quesão. Sim. Elas são simétricas, né? Então a gente pode falar aí que elas se anulam, vamos dizer assim, né? Sim. Sempre você tem uma carga oposta, né? Se elas tiverem ou o mesmo sinal ou sinal contrário, não importa. Se elas forem se repelir, tipo a vermelha for repelir a do centro azul, uma repele para um sentido, a oposta repele para o outro sentido, anula. Se elas forem se atrair, uma atrai para um sentido, a oposta atrai para o outro sentido, anula do mesmo jeito. Então, simetria. Mas agora vem a letra B. Suponha que uma das 12 cargas seja removida. Aqui está em 6 horas. Qual será a força sobre quê? E aí a gente vem aqui e remove essa. Removeu a carga em 6 horas.
qual é agora a força resultante sobre Q? Não é zero mais, né? Que agora quebrou a simetria aí que tinha antes. Quanto que vale? Em questão de valor, vai obedecer à lei de Coulomb. Em questão de valor, a gente não tem número, né? Não dá para falar muito bem o número, né? Não tem Mas número. acho que vai ser um valor bem próximo, né, de zero. Vai ser um valor bem próximo de zero? Será? Vamos dizer que o raio desse cara é A. O raio dessa circunferência. Estava faltando esse dado. Agora vocês sabem me dizer exatamente, não um número, vocês não sabem dizer um número, mas vocês sabem me dizer exatamente qual é a força em módulo e qual é a direção e o sentido. Vamos supor que Qzinho e Qzão são maior do que zero. Ambas são positivas. Agora vocês sabem me dizer direção e sentido e o módulo. Sim, o módulo vai ser calculado com F, né? 1 sobre 4πε0, o módulo das duas cargas, sobre A ao quadrado, isso vai ser na direção da carga que tirou aí, ó. Porque vai repelir com o Qzinho de cima. Todas as outras vão se anular, então vai ser para baixo. Beleza, é isso aí. Pronto, resolvido o problema. Se vocês fossem calcular assim, eu vou calcular essa força aqui, eu vou ver qual que é esse ângulo, eu vou calcular a força dessa carga aqui, vou ver qual que é esse ângulo, aí eu vou projetar ele na direção horizontal, onde essas duas aqui vão se anular na direção horizontal, mas vou projetar elas na vertical também. Aí eu vou, essas duas aqui agora e essas duas aqui agora, eu vou projetar também na direção horizontal, onde elas se anulam, porque a projeção horizontal são opostas, mas elas também dão combinações com projeções no mesmo sentido vertical. Essas duas aqui se cancelam completamente, essas duas aqui se cancelam na projeção horizontal, mas dão projeções verticais para cima, que vai diminuir um pouco o efeito dessas duas aqui para baixo, assim como essas duas assim. E aí o que, que a gente vai achar? Se vocês fizessem o cálculo 1 a 1, no final ia dar isso daqui. Mas é muito mais fácil fazer isso que foi o Cairo. Cairo ou foi o Luan que falou? Foi o Cairo, né? Cairo. Beleza. Então, valeu, Cairo. Foi muito mais fácil exatamente isso que o Cairo falou. Em vez de calcular um por um, enxerga que todas as outras que não estão na vertical, que são as que não estão nas 6 e 12 horas, elas vão se anular, porque elas já são pares opostos. Então já considera todas elas se anulando como pares opostos e só considera a que faltou mesmo. A que faltou não está mais anulando aquele par oposto a ela. Então a força resultante é daquela carga sozinha que sobrou. Então, já que essa anula completamente o efeito dessa, essa anula completamente o efeito dessa, essa anula completamente o efeito dessa, essa dessa e essa dessa, só sobrou esse par, onde precisava dessa carga aqui para anular completamente o efeito dessa de cima. Mas como retiramos, vai ser uma força para baixo devida exclusivamente a essa carga aqui de cima. Foi esse equilíbrio que a gente retirou. Faltou a força aqui para cima para dar completamente zero. Como a gente retirou essa carga que estava dando exatamente essa força aqui para cima, a força para baixo é o que resta.
E agora letra D. Letra D é um pouco mais chata de argumentar. Porque a letra D é, se uma das 13 cargas... Não, letra C, foi mal. Agora são 13 cargas iguais, que, colocadas nos cantos de um polígono regular de 13 lados. Qual é a força sobre a carga de prova Q no centro? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Aqui em cima, aqui embaixo, aqui do lado, se fosse igual. Mas agora eu tenho que abrir um pouco. Deixa eu ver que tanto que eu vou abrir. Uma carga está aqui, outra carga está aqui. Uma carga está aqui em cima. Pronto. Vou ver se assim dá certo. Essa carga vai se afastar um pouco e a carga que estava aqui vai se afastar um pouco. Aqui continua tendo duas entre essas aqui. Aqui continua tendo duas entre essas aqui. Aqui tem duas. Aqui tem duas. Não ficou exatamente igual, não, mas acho que quebra o galho. A gente pode deixar assim mesmo. Beleza. Aí a gente agora coloca uma carga no centro. Isso aqui agora são 13 cargas. Tem o Qzão no centro e 13 cargas Qzinho igualmente espaçadas em torno da carga Qzão. Qual que é a força resultante? Eu acho que é 0 também. É 0. Ele é regular, né? Nesse caso aí, vocês poderiam calcular, mas por conta da simetria, pode afirmar que é 0. 0. Eu não compreendi por que é 0. Por causa da simetria. Nesse caso aí, não é difícil explicar, tem que calcular mesmo. Nesse caso aí é para calcular mesmo. E encontrar que é 0. Só que eu não vou calcular isso não, viu? Mas ele dá 0 exato ou um valor muito, mas muito próximo de 0? Dá 0 exato. Dá 0 exato por causa da simetria, porque são igualmente espaçadas. Mas é curioso, né? Vamos tentar enxergar com menos. Agora eu entendi. É por causa da simetria, da distância entre todas as cargas que é igual, né? Sim. Tá. A distância entre todas as cargas que é igual. Vamos tentar pegar um triângulo e um pentágono, porque aí tem muita carga e fica difícil de enxergar, mas vamos pegar figuras mais simples, que também tem um número ímpar de vértices e facilitaria a nossa vida. Assim e assim. Embora aqui não sei se ficou visualmente igualmente espaçado, mas eu acho que não está ruim. Uma carga no centro, uma carga no centro. Acho que nem assim não dá para concluir que já daria 0 só batendo assim visualmente. A gente sabe por causa da simetria, mas comprovadamente mesmo é fazendo conta. Mas eu não tenho outro argumento para falar além de ser a simetria. Mas é por ser igualmente espaçadas. E as cargas serem iguais também, né?
E as cargas serem iguais. Sim, tem que ser iguais. Quezão. De certa forma, a simetria aqui, ela ajuda bastante na física, viu? Porque a gente pode colocar um tracejado aqui, Quando eu falo que ajuda muito, é porque tem problemas que são complexos, não são esses probleminhas aqui de carga, não. Carga pontual. Tem problemas sofisticados que simetria permite a gente concluir coisas. Nesse caso, a gente poderia pensar o seguinte: essa carga aqui vai fazer uma força repulsiva para baixo, onde essas outras duas cargas, essa carga que está à esquerda fazendo essa força na diagonal para a direita, e essa carga que está à direita fazendo essa força diagonal para a esquerda, essas duas aqui, elas dão uma resultante para cima, e a gente poderia até pensar que vai que essa resultante para cima não anule a resultante para baixo. A gente poderia pensar que por algum motivo essa inclinação aqui faça com que a resultante para baixo seja menor do que para cima. Aí a gente vem aqui e cancela a parte que cabe, né, cancelar. E sobra um pedacinho ainda apontando para baixo. Então essa carga tenderia a deslizar para baixo. A questão da simetria permitir a gente a falar que isso é impossível de existir essa direção para baixo preferencial. Porque a carga que estava aqui no centro, se por acaso a força aqui para baixo ela não for neutralizada pela projeção dessas duas diagonais aqui, e aí você fala que fica uma resultante para baixo, esse lado ele é idêntico a esse lado. Você poderia dar uma cambota para cá, no triângulo, e falar que essa aqui vai ser a nossa nova base, e aí a gente redesenha o triângulo, onde esse lado aqui era esse fundo. Só que a gente deu uma cambota aqui para a direita, girou o triângulo aqui no sentido horário, e esse lado aqui, agora é esse nosso novo fundo, e o problema continua tendo a mesma simetria, e a gente poderia falar agora que é essa força aqui para baixo que não iria ser neutralizada com a resultante dessas duas diagonais. Então, todas essas diagonais aqui são idênticas. Se alguma dessas diagonais tivessem alguma resultante preferencial, todas elas teriam que ter alguma resultante preferencial igual. A resultante preferencial não seria preferencial, na verdade, porque as três são iguais. Então, não tem nenhum argumento para falar por que qualquer um desses lados teria uma preferência em relação a outro lado. Então, se a carga, como ela é simétrica, se a carga tivesse uma tendência, a gente falar, não, a carga vai tender a vir para cá. Por que não para cá, já que esse lado aqui é idêntico a esse? Não, a carga vai tender a ir para cima, ao longo dessa linha que faz ela se aproximar dessa carga. Então, por que não para cá? Ao longo dessa linha que faz ela se aproximar dessa carga, ou para cá, que faz ela se aproximar dessa carga, já que são três direções idênticas. Então, a simetria não permite ela ter qualquer direção preferencial, porque qualquer direção preferencial que você falar que surja como sendo uma direção onde tem alguma resultante apontando, quando você fizer rotação, você vai encontrar outra direção idêntica. Por que aquela outra direção idêntica que você vai encontrar por rotação não é a direção preferencial, então? A mesma coisa aqui. Existem 5 eixos idênticos. Qualquer direção que você fala que é a resultante, por que não vai ser a resultante em qualquer outra dessas zonas aqui que são idênticas?
Então, no final das contas, a simetria permite concluir que não existe nenhuma direção preferencial por falta de ter simetria para isso, para ter uma direção preferencial. Então, o argumento de simetria dá para convencer, porque se vocês olharem para a questão da simetria, olharem para o triângulo, por exemplo, vocês pensarem que qualquer direção seria a direção resultante, vocês vão encontrar 3 outras direções idênticas. Por que não seria qualquer outra das duas? Aqui, qualquer uma direção que seria direção preferencial, vocês vão encontrar 12 outras direções idênticas, porque são 13 cargas. Então, isso aqui é uma figura de 13 lados iguais. Curso de quê? Estão falando que minha aula está parecendo mais um curso do Detran aqui. Não sei por quê. Nada a ver. Então, beleza. Aí vem a letra D, que fala novamente, se a gente remover a carga, uma das cargas. A gente pode remover qualquer uma, vamos remover essa daqui. Qual vai ser a força resultante? Então, creio, vai de novo obedecer à lei de Coulomb, né? 1 sobre 4πε0. Só que aí eu acho que vai usar, por exemplo, nesse caso aí dessa carga de cima, creio eu que as outras vão se anulando e aí fica como se fosse a resultante entre essas duas que estão embaixo, próximo de onde seria o 6 do relógio aí. E aí vai dar uma força resultante para cima. Exato. Considerando que são todas positivas, né? E aí o módulo vai ser como se fosse uma única carga. Todas essas aqui se anulam, né? Porque são idênticas. Sim. Essas duas aqui, só que a gente não precisa fazer o cálculo das duas, né? A gente não precisa calcular essa força dessa carga da esquerda, depois essa força da carga da direita e calcular a resultante. A gente não precisa fazer isso. Mesmo faz, né? É porque é o seguinte, essa carga que antes de ser removida, ela estava contendo essa força. Se ela estava contendo essa força, é porque essa única carga estava exercendo uma força para baixo de mesmo módulo dessa força para cima. Então, esse módulo dessa força para cima é Qzão, Qzinho, sobre, se for A também, A ao quadrado. Então, tipo, eu não preciso fazer um triângulo aqui dessas duas para ver que a força resultante para cima é só Qzão, Qzinho. Porque a força para baixo que estava contindo a força para cima era desse Qzinho, Qzão. Era desse par aqui. Esse par aqui fazia uma força para baixo que estava fazendo a força resultante ser zero. Tiramos essa força para baixo, que era a força desse par. A força desse par é isso, Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado. Então, a gente tirou a força para baixo. Resultou só na força para cima, que continua valendo Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado, só que ela é devida às duas. Se a gente calculasse das duas e fizesse o triângulo lá, com as duas forças, a gente ia encontrar essa força. Só que agora a gente vê que ela está para cima, porque a gente retirou a carga de cima. Então ela é devida às cargas de baixo. Porque se estava em equilíbrio, tirou aquela, vai ficar sobrando, vamos dizer assim, a força daquela. Sim, vai ficar sobrando a força daquela. Exatamente. Então, simplifica o raciocínio. Então, pronto. A gente não precisa de mais problemas de carga pontual. Vocês são craques em carga pontual. Praticamente a gente nasce sabendo carga pontual. Sabe?
Vamos para os problemas mais interessantes. Mas, enfim, campo elétrico. O que é campo elétrico mesmo? Alguém sabe me falar o que é campo elétrico? Ou não? Essa uma aqui ficou perninha. Nada, gente? Sem palpites, sem sugestões nenhuma? Então, basicamente é um local no espaço que se eu coloco alguma carga elétrica ali, eu vou ver que tem algum tipo de interação. Certo. E normalmente isso é esse campo, essa região do espaço, ela é gerada por uma carga ou por um conjunto de cargas. Não é Certo. definição formal, mas é um jeito mais simples da gente dizer. Pois é, não existe uma definição formal assim. Assim, definição formal que eu falo é do conceito de carga elétrica, uma frase que conceitue. Carga elétrica não, campo elétrico. Uma frase que conceitue campo elétrico. A definição formal de campo elétrico é uma definição matemática. Então, para entender campo elétrico, a ideia de campo elétrico, você poderia pensar que é uma propriedade que surge no espaço e que ela pode ser detectada quando você coloca uma carga elétrica. Se você colocar uma carga elétrica e surgir uma força sobre ela, mas não é só isso, não é só por a carga e surgir força, porque se você pôr uma carga, pode surgir força devido ao campo magnético também. Então, como que você diferencia campo elétrico de campo magnético pela força que a carga vai sentir? Não sei. Então, na verdade, bom, se você coloca uma carga parada, não, você diferencia. Carga parada, foi mal. Diferencia sim. No caso do campo magnético, a carga tem que estar em movimento. Não, então isso é fácil. Deu um perdão pelo vacilo aí. Então, só você colocar uma carga de prova. Por isso que todo livro insiste em falar em carga de prova. Porque não tem como você definir campo elétrico sem falar em carga para detectar aquele campo elétrico. Se não existe uma carga que detecte aquele campo elétrico é algo que não existe. Não faz sentido para a gente, porque ele é indetectável. Ele não tem característica nenhuma que possa ser percebida, identificada, não faz nenhuma diferença para a gente. Então, o que é o campo elétrico? Ele não tem cor, não tem cheiro, não tem textura, não tem nada que a gente possa
sentir, não tem nada que a gente possa tocar, não tem nada que a gente possa enxergar. Ele não tem nenhuma característica detectável, a não ser o fato dele interagir com carga elétrica. É a única característica que permite a gente identificar a existência de um campo elétrico. Então, acaba que a definição do campo elétrico está vinculada com você ter que usar uma carga para determinar se existe um campo elétrico em uma certa região do espaço. Então, o que é campo elétrico? É uma característica que pode existir numa região do espaço. É uma característica do espaço. E essa característica vai existir no espaço se tiver cargas perto para produzir essa característica em torno delas no espaço. Mas campo elétrico não é produzido somente por cargas elétricas. Campo elétrico também tem outra fonte, também tem outra origem. Mas a origem fundamental é carga elétrica. A origem mais fundamental é carga elétrica. Mas tem uma outra fonte que é campo magnético variando no tempo. Campo magnético variável. Campo magnético variável produz campo elétrico, mesmo que não tenha nenhuma carga por perto. Por isso que existem ondas eletromagnéticas. Porque a origem de campo elétrico é carga elétrica, a origem fundamental. A origem de campo magnético é carga elétrica em movimento, ou seja, corrente elétrica. Então, a origem de campo é carga, a origem de campo elétrico é carga, a origem de campo magnético é corrente elétrica. Então, carga elétrica em movimento. Só que quando você tem o campo elétrico produzido por carga elétrica, esse campo pode ser estático. Se esse campo é estático, ele está lá paradinho, beleza, ele não está produzindo campo magnético. Se você pega uma carga e movimenta, você vai ter dois campos magnéticos produzidos aí. No fato de movimentar uma carga. No fato de produzir... Para falar a verdade, eu fiquei na dúvida agora, se vai ter dois... Mas eu acho que sim. Vai ter dois campos magnéticos, um devido ao movimento da carga e outro devido à variação do campo magnético no espaço, porque quando você movimenta uma carga, você está fazendo com que aquela propriedade gerada no espaço em torno da carga, que é o campo elétrico, acompanhe a carga. Então, o campo elétrico está variando no espaço. Ele não está fazendo com que o valor do campo elétrico seja contínuo, ponto a ponto no espaço. Ele se torna variável quando a carga anda. O campo elétrico variando no espaço produz campo magnético, mas a carga em movimento também produz campo magnético. Então, você teria, ao mesmo tempo, duas fontes de campo magnético. Isso me deixou na dúvida. Se realmente seriam duas fontes ou seriam duas formas diferentes de enxergar o mesmo campo magnético, ou tendo origem no movimento da carga, ou tendo origem na variação do campo elétrico. Eu acho que são dois campos magnéticos diferentes, mas eu nunca parei para pensar nisso, eu estou pensando nisso agora. Vou fazer essas contas um dia e ver se o campo produzido pela carga em movimento e o campo produzido pelo campo elétrico variando no tempo são idênticos, para saber se seria talvez até o mesmo. Mas aí você põe uma carga em movimento, a carga em movimento produz campo magnético, o campo elétrico dela variando no tempo produz campo magnético. E provavelmente esse campo magnético produzido pelo campo elétrico variando no tempo, ele não é um campo magnético estático. Ele é um campo magnético que varia no tempo. Então ele produz um campo elétrico variando no tempo. Então, campo elétrico e campo magnético também são produzidos, respectivamente, por campo magnético e campo elétrico variando no tempo. Campo elétrico é produzido por campo magnético variando no tempo, e campo magnético também é produzido por campo elétrico variando no tempo. Um produz o outro, e você tem esse sistema autoalimentado, onde um produz o outro e eles vão se propagando no espaço. É a onda eletromagnética. Só que você precisou ter o gatilho, você precisou ter o primeiro sistema a produzir isso, que foi a carga elétrica. Por isso que a carga elétrica
ele é a primeira fonte principal, sim. A luz que sai lá do Sol ou de qualquer outra estrela e consegue atingir a Terra. Né? A luz precisou viajar... No Sol, ela viajou uma distância boa, mas chega à Terra em 8 minutos. Mas a luz que saiu de uma outra estrela que está em outro sistema solar, ela precisou viajar milhares de anos-luz para alcançar a Terra. Então, tipo, o campo elétrico e magnético daquela onda, daquela luz que alcança a Terra, ela não é produzida diretamente mais pelas cargas elétricas daquela estrela. Ela é o campo elétrico e o campo magnético se autoalimentando, um produzindo o outro enquanto se propaga. Então, ao longo dessa distância toda, já perdeu o vínculo com as cargas que estão lá na estrela e é um produzindo o outro agora, enquanto se propagam. Mas, inicialmente, ela foi produzida pelos prótons e pelos elétrons daquela bola de átomos superaquecida, que por estar numa temperatura muito alta e por estar fundindo átomos, gera muita energia e gera muita aceleração de cargas elétricas. As cargas estão se movimentando muito rápido, os prótons e os elétrons, os átomos ionizados, se movimentam muito rápido. Então você tem carga elétrica se movimentando muito rápido. Esse movimento muito rápido está produzindo campos elétricos e campos magnéticos. Então, se a gente tem um sistema de cargas, Q1, Q2, Q3 até Qn, todas elas, a gente descreve a posição delas por um respectivo vetor separação, né, a distância delas de uma carga de prova. A gente descreve a posição delas em relação à carga de prova por um vetor separação. Então, a gente tem que a força resultante é dado pelo princípio de superposição. É só somar vetorialmente todas as forças. Então, a gente vai ter Qzão vezes Q1 sobre R1 ao quadrado na direção R1 chapéu, mais Qzão vezes Q2 sobre R2 ao quadrado na direção R2 chapéu, mais e assim por diante, até o Qzão vezes Qn sobre Rn ao quadrado na direção Rn chapéu. E aqui a gente pode colocar a carga de prova em evidência. Qzão sobre... bom, vou colocar só a carga de prova em evidência mesmo. Agora eu vou colocar assim, um cochete, 1 sobre 4π ε0, parêntese, Q1 sobre R1 ao quadrado na direção R1 chapéu, mais Q2 sobre R2 ao quadrado na direção R2 chapéu, mais mais Qn sobre Rn ao quadrado na direção Rn chapéu. E aí, como dá para pegar uma carga de referência e essa carga dá para ser colocada em evidência, a gente analisa isso daqui como sendo uma grandeza que não depende dessa carga de prova. Consequentemente, quando a gente retirar a carga de prova, a gente quer atribuir o campo elétrico como sendo uma propriedade do espaço e não da carga que está sentindo aquele campo. Então, quando a gente tira a carga de prova, a gente quer que o campo elétrico seja uma grandeza que a gente considere que ainda esteja lá. Então, a gente define o campo elétrico como sendo algo que independe da carga de prova, e para isso a gente vai definir ela como sendo a força que a carga de prova estava sentindo, dividido pelo valor dela. Isso é a definição formal. Não é uma frase que deixa claro o que é o campo elétrico quando você explica. Não tem uma explicação, é simplesmente uma propriedade da carga elétrica. O que é um campo elétrico? É uma propriedade produzida pela carga elétrica que permite força à distância. Permite que as cargas interajam entre si à distância. Poderia falar assim. Mas não tem uma definição formal no sentido de frase. É só isso aqui. É uma definição matemática.
é a força que uma carga sente dividido pelo valor dessa carga. E aí passa a ser uma propriedade do ponto do espaço onde aquela carga está. E não depende mais da carga em si. Aí você pode retirar a carga e você fala que aquela posição onde a carga estava tem um campo elétrico, porque você pôs a carga e surgiu uma força, do nada. E no caso, retirando essa carga aqui, o campo elétrico de um conjunto de cargas pontuais são esse esquema aqui. Obedece também o princípio de superposição, justamente pela aquela expressão que a gente colocou o que em evidência. Sobre 4πε0, a gente consegue associar Q1 sobre R1 ao quadrado na direção R1 chapéu como sendo produzido somente pela carga 1, a próxima como sendo produzido somente pela carga 2 e assim por diante. Então, só para relembrar, estamos aqui no espaço tridimensional. Essa é a origem do nosso sistema de coordenadas. Se essa aqui é a nossa carga de prova, todas essas distâncias são as posições da carga de prova, que eu vou chamar de R1. Até a carga que está produzindo o campo. Então, na verdade, tem que ser uma distância da carga até a carga de prova, né? Porque se eu quero saber o campo que essa aqui produz, eu tenho que me referir a um vetor que sai dela e vai até o ponto que eu quero calcular o campo. E aí a carga de prova está lá naquele ponto para identificar o campo, para definir o campo naquele ponto. Esse aqui é o meu R3 manuscrito. E se a gente tiver uma distribuição contínua de cargas? No caso de uma distribuição contínua, em vez da gente ter aquelas cargas pontuais lá, a gente tem uma coisa do tipo assim. Tem um material volumétrico, que tem uma quantidade de carga, uma densidade de carga dada por a letra ρ. E aí esse ρ aqui identifica a densidade volumétrica de carga. E aí como é que fica o campo elétrico produzido por essa distribuição de carga num ponto aqui do espaço qualquer, num ponto P. O que é que a gente faz aqui? É aquela projeção? O que é projeção? Como assim projeção? Ah, não, confundi. Não é isso não. Bom, tem projeção aqui, né? Projeção de vetor. Decomposição vetorial, porque campo elétrico é um vetor e a gente quer encontrar o campo elétrico resultante, mas não, acho que a ideia não é a projeção. O que a gente faz para encontrar o campo elétrico de uma distribuição contínua? O que a gente sabe? Da onde que a gente está partindo toda a eletrostática? Qual é a base que a gente partiu a eletrostática até agora? Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb fala para a gente que
qual é o campo elétrico de uma carga pontual? Qual que é? Força pela carga. Força pela carga. Bom, força pela carga não é a lei de Coulomb falando, isso aí é uma definição nossa, né? Independente da lei de Coulomb, a gente poderia definir assim. A lei de Coulomb é quando a gente substitui essa força aqui pela lei de Coulomb. Bom, é a lei de Coulomb de qualquer forma, porque duas cargas pontuais, aí essa força vira 1 sobre 4π, ε0, o produto das cargas sobre a distância ao quadrado na direção R chapéu. E aí, como está dividido pela outra carga, que seria a carga de prova, a gente retira ela aqui. Então, no final das contas, esse campo elétrico aqui, ele é consequência da lei de Coulomb, porque ele veio da lei de Coulomb. Ele, na verdade, ele é uma equação idêntica à lei de Coulomb, só está faltando uma constante. A menos da multiplicação de uma constante aqui. Então, essa equação aqui é análoga à lei de Coulomb. Ele saiu da lei de Coulomb. Então, ela ainda, você falar que esse é o campo elétrico de uma carga pontual, isso ainda é um embasamento experimental, isso ainda é uma afirmação embasada num dado experimental. A gente definiu o campo elétrico como sendo força por carga, mas para dar isso ainda é partindo do fato de que a gente conhece experimentalmente a interação entre cargas pontuais. Beleza. Mas a gente conhece o campo elétrico de uma carga pontual, pela definição de campo elétrico e pela lei de Coulomb. Então, a gente só sabe isso até agora. E, na verdade, eu esqueci de falar isso, mas qual é o regime de validade da lei de Coulomb? Qual é o regime de validade? Vocês já viram isso? Quando é que essa equação aqui é válida? Não me recordo de ver isso. De ouvir falar. Pode falar. Então eu tô falando que eu não me recordo. Não, é porque quem falou aí foi o Caio, que falou eu ouvi falar e parou. Não, eu falei que eu nunca ouvi falar. Ah, tá. Não me recordo de ouvir falar. Entendi. Então ela é válida para cargas pontuais. E distribuições esféricas de cargas. Então ela é válida para cargas pontuais e distribuições esféricas de cargas. Essas distribuições esféricas de cargas, na verdade, ela é uma consequência. A gente consegue provar isso fácil logo logo. A gente não vai demorar a provar isso. Mas, a princípio, ela é válida para cargas pontuais. Ela é válida para distribuições esféricas justamente por conta da dependência dela ser 1 sobre R ao quadrado. Porque é a mesma coisa que é válida para lei da gravitação universal. Então, o Newton, ele queria mostrar que se ele tivesse, tipo, um planeta e uma lua que não usasse a aproximação de massas pontuais, objetos pontuais, ele quisesse considerar que aquelas equações eram válidas, mesmo considerando a forma esférica delas, e que a equação da lei da gravitação universal não seria uma mera aproximação para esses objetos aqui, né? Tipo, por que a lei da gravitação universal seria válida para esferas?
sendo que os planetas, as estrelas, a Lua são esféricas. Ele mostrou que elas são válidas para esferas. Ele mostrou matematicamente. Na verdade, ele desenvolveu o cálculo basicamente para isso, para mostrar que a lei da gravitação universal dele é válida para esferas. Então, ele usava integrais para generalizar a lei da gravitação universal dele, para formatos específicos. E nesse caso aqui, como a lei de Coulomb é idêntica, ela é válida para cargas pontuais e, consequentemente, para distribuições esféricas de cargas também. Então, se você tem um plano aqui, um quadrado eletrizado próximo de outro quadrado eletrizado, a uma certa distância, tal, tipo, essa equação não é válida, porque você tem que levar em consideração o formato do objeto. Se você tem um pontinho e um pontinho separados por uma distância, beleza, joinha. Não sei como é que eu desenho o joinha aqui. Eu vou treinar a desenhar a mão dando um joinha. Beleza, joinha. Você tem essa equação aqui 100% válida para essa situação de duas cargas pontuais. Não, mas você não tem cargas pontuais. Você tem uma esfera eletrizada, outra esfera eletrizada, com uma distância centro a centro. No caso, o R que tem que entrar aí na lei de Coulomb é a distância centro a centro. Ela é válida? 100%. O joinha está valendo aqui também. Ela é válida 100% para distribuições esféricas de carga. Só. Carga pontual, distribuição esférica de carga. E se eu tiver um cubo eletrizado próximo de outro cubo eletrizado? A equação de Coulomb é válida? Não. Se for dois cubos pequenos, talvez uma aproximação bem boa se ele for em dois cubos bem pequenininhos. Tipo, eu tenho esse cubinho aqui, aí esse outro cubinho aqui que eu vou deixar o mais distante possível porque quanto mais longe, mais próximo de uma carga pontual esse cubo é em relação ao outro cubo, porque a distância muito longe faz com que as dimensões deles comecem a ficar insignificantes. Beleza, aí quanto mais distante eles estão, mais próximo da expressão da lei de Coulomb é a interação entre eles. Só que também mais fraca vai ficando, né? Então, tipo, a equação da lei de Coulomb só é válida para carga pontual. Então, quando a gente pega a lei de Coulomb e divide por um valor de carga e obtém isso daqui como sendo o campo elétrico, é o campo elétrico de uma carga pontual. Ou de uma casca esférica, ou de uma distribuição esférica, também é o campo elétrico dela. Só que esse cara aqui é um formato genérico, não é um pontinho. Ele é todo disforme e essa distribuição de carga não é uniforme. Ela não é uma distribuição constante em todos os pontos. Tem pontos aqui que tem uma concentração de carga maior do que em outros pontos. Então, ponto a ponto, a função densidade de carga varia. Como que a gente calcula, então? Como que a gente constrói a equação do campo elétrico de uma distribuição de carga doida, que não é uma carga pontual ou uma distribuição esférica? Bom, eu conheço de carga pontual. E sei fazer princípio de superposição. Sei que se eu tiver uma quantidade grande de cargas pontuais, basta eu somar vetorialmente todas elas para eu obter o campo resultante. Então eu venho aqui, fatio esse corpo aqui em vários pedaços, e aí eu tenho um cubinho.
esse cubinho talvez não seja tão pequeno assim para ser considerado uma carga pontual, porque eu não fatiei em pedaços tão pequenos. Então ele tem um volume delta tal, e dentro desse volume tem uma quantidade de carga delta Q. Mas eu considerar esse volume como uma carga pontual é uma aproximação muito melhor do que eu considerar o corpo todo como uma carga pontual. Então, eu fatiei em uma quantidade, em um número n de cubos, e aí eu venho como referência no centro de cada cubo, e falo que a partir do centro de cada cubo, essa é a posição onde eu vou considerar a distância do cubo até o ponto P para ser o vetor RI, a distância do cubo até o ponto que eu quero calcular o campo. Então, eu vou chamar de delta E o campo que esse pedaço de cubo aqui está produzindo no ponto P. É igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Na verdade, não é igual. Esse campo aqui, ele é aproximado, né? Porque isso daqui não é um cubo pequeno a ponto de ser considerado uma carga pontual. Ele só é um cubo menor do que o corpo todo. 1 sobre 4π epsilon zero, o valor da carga que é delta Q, sobre RI ao quadrado na direção RI chapéu. Então, aproximadamente isso. E aí, eu vou pegar... Porque esse cubinho ele é considerado pontual, né? Eu vou aproximar ele como sendo pontual. Uhum. Eu vou aproximar. Eu não estou falando que ele é pequeno ainda o suficiente. Ele ainda não é pequeno o suficiente. Mas eu vou pegar agora o campo de todos os cubinhos. Quando eu pegar o campo de todos os cubinhos, o campo resultante, ele vai ser aproximadamente a somatória de I variando de 1 até N, porque eu tenho N cubinhos compondo todo esse material ali. 1 sobre 4π epsilon zero, delta QI, eu esqueci de colocar o I, no delta Q, delta QI, cada cubinho tem uma carga diferente, porque a distribuição de carga não é uniforme, RI ao quadrado na direção RI chapéu. Então, eu fazer essa somatória aqui é fazer o princípio de superposição, eu estou somando vetorialmente campo de cada cubinho. E aí, eu vou encontrar o campo resultante aqui, o E resultante. Só que esse E resultante é aproximadamente, porque esses cubinhos ainda são grandes. Como é que eu faço para isso aqui deixar de ser aproximadamente e virar exato? Fatio mais, né? Eu fatiei um certo número de cubos, fazendo com que os cubos tivessem um certo tamanho. Fatio mais. Quanto mais eu fatiar, menor os cubinhos vai ficando. Então, fatio mais, fatio mais, fatio mais. Fatio tanto que esse número de cubos tende a infinito e o volume do cubo aqui, ó, eu vou ter que chamar ele de um D tal, porque ele vai tender a zero. Ele vai deixar de ser delta tal, eu vou chamar de D, porque ele vai se tornar um valor infinitesimal. Consequentemente, a quantidade de carga que tem nele também vai tender a zero, então eu vou chamar de DQ. E aí eu vou somar, e aí sim, quando eu fatiar em infinitos cubinhos, eu vou precisar que esses cubinhos sejam tão pequenos que cada cubinho vai ser exatamente, não aproximadamente, uma carga pontual. Porque ele vai ser extremamente pequeno. E aí eu vou ter isso daqui sendo exatamente igual, e não aproximadamente. Onde eu vou estar trabalhando com o campo resultante sendo. Campo resultante sendo. A soma de I variando de 1 até N, de 1 sobre 4π epsilon zero, delta QI sobre RI ao quadrado, na direção RI chapéu, no limite em que o delta QI está tendendo a zero, porque eu estou fatiando cada vez mais, diminuindo o tamanho do cubinho, consequentemente, o número de termos está tendendo a infinito. Então, isso aqui está virando uma somatória de infinitos termos, e cada termo ele é composto de um valor infinitesimal de Q.
esse dq está deixando de ser dq e vai se tornar, ou melhor, está deixando de ser um ΔQ e vai virar um dq. O que é uma somatória infinita no limite em que os termos da somatória tendem a zero? Vocês sabem isso. O que é isso daqui? O que é essa somatória, limite de uma somatória onde o termo da somatória tende a zero e o número de elementos da somatória tende a infinito consequentemente? É uma integral, né? É uma integral. Então, uma integral nada mais é do que uma somatória infinita. E aí deixa de ser aproximadamente e vira exatamente igual. Uma integral de 1 sobre 4πy0 pode sair da integral. Integral de o ΔQ virou o dq sobre r ao quadrado. Eu não preciso do índice i mais, porque está variando continuamente, porque é tantos elementos infinitesimais de carga que ele vai variar continuamente, na direção r, chapéu. E aí a gente resolve umas integraizinhas na aula que vem. Então, beleza, galera. Tranquilo? Beleza, até mais, professor. De boa, né? Tudo Então, tranquilo. então, falou, galera. Até semana que vem. Até mais. Bom final de semana para vocês. Até, obrigado. O senhor também.